Então, quando eu terminei, né, a graduação em Salvador, na Bahia, eu fui para São Paulo, tá? E aí, lá em São Paulo, eu comecei a ter aulas, né, sobre análise do comportamento e sobre terapia cognitivo comportamental. E isso, assim, foi uma coisa que eu vi muito pouco na faculdade, né? Análise do comportamento eu vi muito mal, né? E TCC, basicamente, nem vi. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, era só o que se falava, né? Nossa, na graduação você nem viu, né? Que coisa. Eu fui para a USP e lá, assim, é um berço importante da análise do comportamento no Brasil, né? E eu cheguei lá, só se falava disso. E eu mal sabia do que se tratava, né? Então, assim, eu tive que correr atrás do prejuízo para chegar junto com os colegas, né? Da especialização na época. E aí comecei a estudar e as coisas começaram a fazer muito sentido para mim, né? Eu falei, nossa, mas isso aqui, nossa, realmente, né? E comecei a aplicar isso nos estágios, né? E comecei a ver o quanto que o resultado era positivo com os pacientes. E isso me encantou, né? Eu falei, nossa, você faz uma intervenção e, de fato, né? A gente já tem um resultado ali dessa intervenção com o paciente e tal. Então, a princípio, isso me encantou. Aí, os anos passaram, eu voltei para a Bahia, fiz mestrado. Quando eu estava fazendo doutorado, surgiu a oportunidade de eu ir para a Inglaterra pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Para fazer um sanduíche lá, né? Como a gente chama. Você faz uma parte no Brasil, aí você faz uma parte fora, depois você tem que voltar para o Brasil para concluir o doutorado. E aí, então, eu fui para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, que é um berço, assim, né? Da psicologia muito importante no mundo. Você sentiu uma diferença, então, no que você aprendeu lá? E então, aqui? vou te contar. Vamos lá. Aí, eu cheguei lá, né, na Inglaterra e tal, e eu já era professora, já tinha mestrado concluído, já estava, né, sei lá, no 2º ano do doutorado, já era professora de graduação aqui no Brasil, de faculdade. E aí, eu cheguei, então, lá e falei, deixa eu ver como é que é a grade da psicologia aqui, né, na Universidade de Oxford, para ver se tem, de repente, a disciplina que eu ensino lá, né, para trocar uma ideia com o professor, não sei. Enfim, tava bem empolgada. E aí, entrei lá no site da Universidade de Oxford e comecei a procurar as disciplinas, né. Aí falei, tá estranho isso aqui, porque tem várias disciplinas faltando aqui na grade. Né? Tá tudo errado aqui, né? Aí, beleza, foi no outro dia, chegou o professor lá para dar aula. Quando ele terminou a aula, tava lá tomando um café, eu cheguei para ele e falei, professor, tudo bom? Posso te perguntar uma coisa? Aí ele olhou para mim assim, o inglês, né, daquele jeito dele muito assim, olhou para mim, aí falou, pode. Eu falei, não, que eu queria te falar, eu sou professora de graduação lá no Brasil, e aí eu fui olhar a grade da psicologia aqui, né, na Universidade de Oxford, e eu notei, assim, várias matérias faltando. Ele estava assim, meio de cabeça baixa, ele olhou para mim assim. Matérias faltando? Eu falei, eu não identifiquei na grade do curso de vocês, né? Assim. Aí ele, tipo, o que tá faltando? Eu falei, não, aqui não tem psicanálise, não tem gestalt, não tem várias abordagens, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, você viu lá nos primeiros semestres história da psicologia? Aí eu falei, vi. Ele falou, pois é, isso aí que você tá falando tá tudo lá. Mas é que você é do Brasil, né? No Brasil vocês ainda estudam essas coisas. Aí pegou o café dele e foi saindo. Nossa. E eu fiquei tipo assim, ó. Besta. Não, eu não conseguia nem me mexer. Eu falei, como assim no Brasil a gente ainda estuda essas coisas? E foi aí então que eu comecei, né, a conversar com outras pessoas e comecei a procurar entender que psicologia era essa que eles faziam lá, né? E isso foi bem no iniciozinho, logo que eu cheguei. E aí eu descobri um negócio chamado psicologia baseada em evidências, né? Que hoje é muito falado aqui no Brasil, tá? Mas até então eu nunca tinha ouvido falar. Eu tô falando aí de 2011 para 2012, tá? Sim. Até então eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu comecei a estudar, então, lá, né? E os professores começaram a falar sobre isso, né? As abordagens da psicologia que tem evidência. E aí você foi aprendendo os negócios lá. Que não tem evidência e tal. E aí eu comecei a me aprofundar sobre isso. Enfim, quando eu voltei pro Brasil, aí, um pouco depois, eu criei o Instagram, né? Comecei a falar sobre isso na internet também. O que no início foi muitíssimo difícil, porque... É mesmo? Muito, porque eu nadava contra a maré, né? Não tinha ninguém da psicologia falando sobre isso. Né? Hoje tem muitas pessoas falando sobre isso. E mas aí assim, isso tem, tipo, quase 10 anos atrás, quando você começou?
talvez. Eu comecei o Instagram lá pra 2015, mais ou menos. É já um tempinho, mas eu acho que evoluiu as coisas. Pelo que eu lembro do Instagram, da psicologia que era difundida, deu uma evoluída de 2015 para cá. Deu uma acelerada mesmo. Muito. E aí eu quero te perguntar o seguinte, sem perder o gancho, mas é porque eu tô coçando para te perguntar isso. Por que você acha que a nossa graduação de psicologia é, entre aspas, atrasada com relação ao resto do mundo ou à Inglaterra? Você acredita que isso é uma falta alguma coisa do pessoal que cuida da área de psicologia? Algum atraso de estudos ou uma questão talvez até de posicionamento ideológico? O que você acha que tá... Por que a gente está preso, entre aspas, a coisas que são atrasadas? Eu acho, Yuri, na verdade, que é multifatorial, sabe? Eu acho que envolve muitas questões. A principal delas é a seguinte. Os professores, eles aprenderam assim. Eles continuam ensinando assim. E imagina que você estudou uma coisa por 20 anos da sua vida. E aí vem uma menina, né? Porque comparado com um professor que tem 30, 40, 50 anos de docência, né? Carreira. Eu não tenho nem isso de idade, né? Imagina uma menina, entre aspas, chegar pra você e dizer assim, tudo bom? Isso aí que você faz não é ciência, não tem evidência científica. Como é que você reagiria? Né? Porque daí você tem dois caminhos. Ou você vai me atacar e você vai dizer isso que você tá falando é um absurdo, né? Você é louca, você bateu com a cabeça na pedra, né? Ou então você vai dizer, é verdade, talvez seja isso. Então eu vou pegar meus 40 anos de estudo, eu vou jogar basicamente no lixo e eu vou recomeçar a aprender um negócio do zero. O que você faria? Não, vamos chamar de doida, né? Vamos dizer que bateu com a cabeça na pedra. Tem orgulho, né? Porque eu não vou jogar 40 anos de que eu fiquei estudando psicanálise, né? Lacaniana quando acaba, pra você vir agora dizer que isso é pseudociência, entendeu? Que isso não é ciência. Então, assim, não vou jogar 40 anos fora. Então... Tem uma resistência, talvez. Tem esse processo de resistência, né? Eu acho que tem outros fatores também, né? Fatores ideológicos que permeiam, né, as faculdades brasileiras, inegavelmente, né? Então, assim, tem uma série de questões aí que se somam, mas eu acho que o principal é essa resistência, sabe? E esse problema, eu considero pessoalmente que vem de antes ainda, né? Vem do nosso ensino médio, vem da nossa formação básica, sabe? Mas por quê? Porque o que a gente aprende sobre ciência no ensino médio? Cara, nada. Ciência é um maluco que fica no laboratório juntando dois líquidozinhos que explode. Não aprendemos a importância da ciência e de que tudo avança pela ciência. Zero. Verdade. Entende? Então, assim, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Inglaterra, o que acontece? Quando eles chegam no nosso 9º ano aqui, né, que é a antiga 8ª série, eles têm que tomar uma decisão de que grande área eles vão seguir. Né? Então, assim, você vai seguir a grande área de saúde, você vai seguir a grande área de exatas, você vai seguir a grande área de humanas, né? E a partir daí vai afunilando o conhecimento. Tudo tem vantagens e desvantagens, né? Óbvio. Isso tem desvantagens também. Você deixa de aprender outras coisas de outras áreas. Ok, são escolhas, né? Mas, por outro lado, eles conseguem aprofundar mais nesse conhecimento. Por exemplo, se a pessoa já decidiu que ela quer área de saúde, que é onde a psicologia se encaixa fora do Brasil, né? Aqui no Brasil, a gente também tem esse outro problema, né? Psicologia a psicologia está no campus de humanas. E aí junta com filosofia, com sociologia, né? Entra um monte de ideologia nesse meio. Como se fosse só uma grande teoria. Psicologia é um apunhado de teoria. Exatamente. Né? Entra no rol da filosofia, quando na verdade não é. A psicologia é tratamento, aí, né? A psicologia é um tratamento que é oferecido a pacientes. Sim. Não é uma teoria como a filosofia, como a sociologia, né? É verdade. Então, esse é outro problema, né? E aí, fora do Brasil, a psicologia é considerada área de saúde, e aí quando você escolhe isso lá na nossa antiga 8ª série, atual 9º ano, você vai afunilar isso e vai começar a ver mais especificamente essa área da saúde, inclusive sobre ciência, né? Inclusive sobre artigos científicos, evidência científica. Então, assim, a formação deles já é diferente desde a base. Né? Entendi. E também evita aquela piadinha, né, que o pessoal costuma fazer aqui muito no Brasil, porque falam que o ensino aqui é muito forte no sentido de muita carga horária. Sim. Mas eu também vejo isso como uma desvantagem, porque, por exemplo, quem tem uma descalculia, vamos botar um exemplo assim, é alguém que pode ser um excelente psicólogo, mas o cara não passa o ensino médio. Exatamente. Ele não vai fazer uma equação de 2º grau, ele não vai entender esse negócio. Então eu acho que isso é um problema. E evita aquela piadinha do tipo assim,
já faz 10 anos que eu me formei, até hoje não usei fórmula de Bhaskara pra nada, tá ligado? Nada, exatamente. Então, pô, evita isso. E realmente essa pegada aí que o pessoal tem é melhor, né?